Larissa, você menciona, então, o quanto há um potencial explosivo de sobrar também para essa gestão do Distrito Federal. Então, é o assunto de Matheus Teixeira trazer para a gente como é que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem se movimentado em meio a essa crise do Banco Master, que tragou também o BRB para o centro dessa confusão. Matheus, bem-vindo, boa tarde. Perfeito, Débora, Larissa, obrigado. Estamos aqui para falar justamente desse que é o tema do momento, o Banco Master, o BRB, essa compra de 12 bilhões de títulos, em tese todos fraudados, que geraram esse rombo. O governador do DF, Ibanez Rocha, qual que é a estratégia que ele tem adotado? Se desvincular da antiga direção, da direção do BRB, que fez a operacionalização dessa compra dos títulos fraudulentos. Ele diz que não tem nada a ver, que Paulo Henrique Costa era o presidente do BRB e que ele, como governador, não é um governador centralizador, que ele delega função para os seus auxiliares e dá liberdade total. Portanto, a tese dele é que deu liberdade total para Paulo Henrique Costa e que se houve algo errado na diretoria do BRB, que não implica o governador do DF. É uma versão estranha e difícil de acreditar. Foi uma operação que passou de 10 bilhões de reais. O BRB, o acionista majoritário do BRB é o governo do DF e a responsabilidade final é sim do governador que a população elegeu para tomar conta do Banco Estatal de Brasília, que é o BRB. E isso aconteceu, mas não aconteceu da maneira adequada, uma vez que esse rombo deixado no BRB causa muita preocupação. Mas, na contramão do que ele diz em relação à gestão anterior, ele tem intensificado o diálogo com a atual direção do BRB. Houve uma mudança depois do afastamento de Paulo Henrique Costa, assumiu Nelson Souza, que é um agente do mercado financeiro muito reconhecido, tem uma longa história. E agora o Ibanez está andando mais em compasso com a atual gestão, justamente também porque ele quer evitar o maior aporte do dinheiro do Distrito Federal no BRB. Para o Banco de Brasília continuar funcionando, ele vai precisar de dinheiro, de uma injeção de dinheiro ali, que pode ser através da venda de ativos, que foi negociada em São Paulo. A Larissa trouxe esse detalhamento para a gente ontem, da ida de Nelson a São Paulo, para vender esses ativos e recompor a liquidez do banco. E Ibanez Rocha quer evitar que ele tenha que tirar dinheiro do Tesouro do Distrito Federal para salvar o BRB, até porque a situação das contas públicas do GDF não é tão boa assim. Para isso, ele tem conversado cada vez mais com o presidente do BRB para tentar achar em conjunto uma saída para essa crise gigantesca, que é a crise do BRB. Se ele vai conseguir fazer isso ou não, a gente não sabe, até porque o histórico é temerário da gestão do atual governo do DF em relação ao BRB. Mas agora, se antes ele dizia que da atual gestão ele está totalmente desvinculado e não andava em conjunto ali com as decisões diárias, agora o que a gente apurou é que é o oposto. Ibanez tem sim se reunido com frequência com o atual diretor e apesar da tentativa de se descolar de Paulo Henrique Costa, agora vai ficar mais difícil de se descolar da atual gestão, porque é justamente quem está lidando com isso, quem está tentando tapar o buraco que a antiga gestão deixou. Débora. Vou pedir, então, como essa foi uma apuração em conjunto, né, que vocês fizeram juntos, essa dobradinha de Matheus e Larissa, Lário, queria que você complementasse, então, né, trouxesse mais detalhes dessa apuração conjunta. Antes, eu só queria trazer um detalhe. A gente falava sobre essa possibilidade de delação e enquanto o Matheus trazia mais informações para a gente, eu tive uma resposta do governador Ibanez. O governador Ibanez Rocha me disse que é indiferente qualquer possibilidade de delação e fala que agora Brasília está vivendo de boatos. Então, ele nega qualquer temor caso o ex-presidente do BRB também venha a fazer uma delação diante de todo esse escândalo. Voltando ao assunto que o Matheus trazia para a gente, o que a gente vem percebendo agora é uma construção do governo do Distrito Federal junto com o Banco de Brasília para comprovar que, o banco está de pé e 2, que ele continuará de pé
sem dinheiro do contribuinte. Porque a pressão em cima do governador, que é do MDB aqui em Brasília, e de todo o comando do BRB, vai aumentar muito se precisar colocar um aporte de dinheiro público. Por isso, essa semana, por exemplo, o atual presidente do BRB, o Nelson, esteve em Brasília tentando vender os ativos que comprou naquela época o próprio Banco de Brasília do Banco Master. A gente vem vendo, e a nossa produtora Vitória Queiroz trouxe isso em primeira mão, é importante a gente destacar, uma movimentação também de que o próprio BRB consiga um empréstimo junto com aquele fundo que é responsável por bancar em caso do pequeno investidor levar algum tipo de calote, como aconteceu com o Banco Master. Paralelamente a isso, se fala até na venda de imóveis ou do próprio BRB ou do governo do Distrito Federal. A ordem, e por isso Ibanez teria se aproximado do atual comando do BRB, é fazer qualquer tipo de movimentação que possa evitar a necessidade de um aporte financeiro. E é importante a gente destacar, vamos falar sobre isso, estamos todos de olho numa força-tarefa, eu, Matheus e toda a nossa redação, porque ainda hoje o Banco de Brasília precisa encaminhar para o Banco Central aquele cronograma, uma espécie de plano de trabalho de como irá conseguir, pelo menos, segundo fontes, 5 bilhões de reais de liquidez para honrar com os compromissos num prazo estipulado de 6 meses. O Banco Central pediu essa informação e o prazo para o BRB depositar essa informação ali no Banco Central termina hoje. Débora. E eles vão mandar hoje ainda, Larissa? Você tem essa informação? Eu conversei mais cedo com o atual comando do BRB, o presidente me disse que ainda hoje sai. Ainda hoje até 23h59. Eu vou torcer para sair até às 18 para a gente trazer para quem está acompanhando o 360.